Olá, amigos desse tempo e espaço, eu sou Maíra Guapindaia e esse é o canal Eu Quero Falar de História. Hoje eu vou falar de um tema que tem sido bastante recorrente nesses últimos tempos, a prova do Enem. Como vocês sabem, nesse último domingo, dia 21 de novembro de 2021, foi a prova do Enem de Linguagem, Ciências Humanas, Suas Tecnologias e a Redação. E eu acho que estava todo mundo apreensivo com essa prova, né? Principalmente por causa das notícias que saíram na mídia em relação às tretas do INEP, funcionários pedindo exoneração, acusando de ter censura na prova e etc. E depois o presidente falando que ia ser uma prova à cara do governo. Ou seja, quem é de história ou de ciências humanas, mas acho que de história especificamente, estava esperando questões do tipo completamente revisionistas, como o Holocausto nunca existiu, ou então em defesa do período da ditadura militar, etc. A gente estava explorando mais ou menos como se fosse o terraplanismo, só que para ciências humanas. Só que não foi isso que aconteceu. Isso aconteceu por um motivo específico, gente. Não é fácil manipular ideologicamente o Enem, porque as questões elas são feitas primeiramente por professores universitários, elas são elaboradas então por historiadores profissionais, no caso da área de história, e geógrafos, sociólogos, e essas questões elas vão para um banco de dados do INEP, para depois, posteriormente, aí sim elas são selecionadas por servidores do INEP, ou seja, funcionários públicos de carreira que são lá contratados e trabalham especificamente com isso, né, que passaram por um concurso público e tudo. Essas questões que já foram previamente elaboradas, elas são selecionadas por esses servidores e aí sim vai fazer parte da prova. Então, em questão, no que diz respeito ao conteúdo das questões, não tinha mesmo como fazer essa manipulação, entende? E isso é graças ao quê? Esse é um ponto muito importante para a gente ter em mente aqui. Isso acontece porque nós temos servidores públicos federais envolvidos, tanto os professores das universidades quanto os funcionários do INEP. É claro que a gente vê algumas questões da influência externa que pesou aí em relação à prova, principalmente no que diz respeito à escolha, e no caso específico da história, né, a escolha das temporalidades dos temas. Então a gente vê mais uma vez, né, e aí já é o terceiro ano consecutivo, que não aparece nada além dos anos 50 em história do Brasil e em história geral também, né? No Enem, na prova do Enem. Ou seja, não se cobra do aluno do ensino médio o período da ditadura militar, o que é algo extremamente grave. Por quê? Esse tema especificamente ele é essencial para os alunos entenderem um tipo de revisionismo histórico que se faz em relação à ditadura atualmente, inclusive pelo governo, e que tem que ser explicado pelos professores de história e pelos historiadores para que os alunos estejam em contato, na verdade, com as pesquisas sérias sobre o assunto e mais próximos da verdade histórica. Mas, de uma maneira geral, a gente viu questões, sim, que estão de acordo com a historiografia e com as pesquisas em história recentes. A gente viu muito texto que foi tirado de artigos científicos mesmo, de revistas, periódicos de história, questões bastante interpretativas que envolviam populações indígenas, tanto em sociologia quanto em história. A gente viu questões específicas sobre escravidão e questão da desigualdade social, e que aí foram questões muito interessantes para fazer o link entre o passado e o presente, né? De como existe a desigualdade social e a questão do racismo, como isso ainda é presente, é uma marca ainda na sociedade até hoje, né? Teve questões de mulheres e questões de gênero. Então é uma prova que permite sim um aluno pensar e aplicar seus conhecimentos de maneira crítica. Então é isso, pessoal. Somente algumas observações gerais sobre o que eu achei da prova do Enem esse ano. E nos próximos vídeos eu vou trazer algumas questões dessa prova e fazer comentários específicos sobre cada uma delas e como elas se relacionam com o conteúdo de história do ensino básico e a ligação que tem com as pesquisas históricas atuais e com a historiografia. Tá bom? Então, até lá!